Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Muito boa tarde, produtor rural do nosso Brasil, começando mais uma semana, começando um novo mês hoje, 1º de abril, segunda-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, equipe Apostos, prontinha para passar todas as informações que são importantes para esse início de mês, para o início da nossa semana aqui no Tempo e Dinheiro. Por isso eu vou direto agora dar boas-vindas ao Sérgio Braga. Boa tarde para você, Sérgio. Quais são as nossas informações de hoje? Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a você que nos acompanha em todo o Brasil pela programação do Tempo e Dinheiro. Nesse início de mês, segunda-feira, com muitas informações, um mercado que acompanha uma forte volatilidade, sobretudo para a soja lá na Bolsa de Chicago, na volta do feriadão, ainda sobre os impactos do relatório da última quinta-feira sobre o aumento, sobre as áreas de produção de soja lá nos Estados Unidos. No primeiro momento, o mercado chegou a operar em alta nas negociações para soja, chegou a operar com alta superior a 5 cents, devolveu parte desses 5 cents, agora opera no lado negativo. Não só sobre soja a gente vai falar, lembrando mais uma vez que o mercado acompanha atentamente todas essas informações em relação ao avanço da colheita em algumas regiões do país. Mas falando sobre soja, focando sobre a soja, falando sobre as cotações, nesse momento o que a gente observa na Bolsa de Chicago, que o vencimento mais negociado, que agora opera com uma queda de 0,80%, perde aí 9 cents e meio, ampliou a queda, operava em alta, operava em alta, agora devolve parte desse ganho a $11,82,25. Esse é o vencimento de maio na Bolsa de Chicago, portanto, volatilidade oscilando bastante a soja em Chicago. Quanto à tela em tempo real, para as demais commodities, o que a gente observa antes é exatamente, Gleidson, falando sobre os vencimentos, não só maio, a $11,83,50, 8 cents de queda. Soja para o julho a $11,97,75, 7 cents e meio de queda. O agosto a $11,97, uma queda de 6,75. Setembro, $11,80,75, 6 cents de queda. Agora sim, tela na bolsa de B3, tem a bolsa B3, a soja está aí seguindo $26,15 por maio, o julho a $26,59. Tempo real, as negociações com o mercado de commodities, as principais negociações, Chicago toda ela operando para os vencimentos de soja, milho e trigo em queda, sendo que a soja está aí, nós falamos, a $11,82,88, agora diminuiu $11,82,50, oscilando bastante em queda de 0,78%, o milho a $4,35 mais 38, 1,27 de queda, trigo negociado também em queda de 0,91%, a $5,54,88. Em Nova York, também voltando do feriado prolongado, 190,35 vale o café, uma queda de 0,16%. O açúcar sobe bem, 2,84% a 22,82. O algodão alta de 0,61% a 91,94. Petróleo bate os $84 mais 14 em Nova York, alta de 1,17%. E o ouro a 2.259,75, alta de 0,95%. Quanto ao mercado cambial, a moeda norte-americana já na quinta-feira esboçou, bateu os R$5 e hoje ampliou a alta
para R$ 5,00 mais 6,30 nesse momento, alta de 0,95%. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, na última sexta-feira, aliás, na última quinta-feira, fechou em queda e apresentou no primeiro trimestre o pior, repetindo, apresentou no primeiro trimestre a Bolsa Brasileira o pior desempenho entre todas as bolsas ao redor do mundo. De qualquer forma, hoje o índice Bovespa segue aí aos 127.319 pontos, com uma queda negociada agora de 0,61% para a média das ações lá na B3. Bom, não só do mercado financeiro, mercado cambial, daqui a pouquinho a gente confere detalhes a respeito do que acontece com as demais commodities agrícolas e o mercado acompanha atentamente as informações sobre o clima. É isso mesmo, Karina Botião? É isso, Sérgio Braga. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você volta aí passando os preços do boi. Mas a gente está atento essa semana ao seguinte, ao clima, principalmente na região do Paraná. Por causa do quê? Por causa da safrinha do milho. A gente estava estudando todo o clima aqui durante a manhã e a gente estava sem previsão nenhuma de chuva ali para essa região nesses primeiros dias de abril. Mas olha só o que aconteceu agora há pouco. O mapa ele se atualiza a todo momento, como vocês sabem. E agora há pouco a gente viu uma frente úmida chegando no Paraná. A gente tem inclusive aí esse GIF que mostra essa frente chegando. Olha só, ela vem do Paraguai, ela vem do Mato Grosso do Sul e está chegando no Paraná hoje, 1º de abril. A gente torce, inclusive, para que ela chegue, para que ela fique, para ajudar a nossa safrinha. Mas a gente vai atualizando aqui em tempo real e até o nosso quadro do Tempo no Ar a gente vai mostrar novamente. Inclusive, a gente quer ver agora se a tela do NOAA confirma essa informação para a gente, Gleidson. Vamos ver como é que está a tela do NOAA a respeito dessa frente também chegando, olha só. Ela está se aproximando. Pela manhã, essa frente não estava chegando, agora ela está ali se aproximando do Paraná. A gente vai, inclusive, também atualizar essa informação para o clube de assinantes. Se você já é assinante, vai ter essa informação em tempo real com a gente aqui também. E se você não é, seja e tenha acesso a conteúdos exclusivos e atualizados em tempo real. E falando ainda sobre o tempo, as chuvas em abril poderão sim ser acima da média, pelo menos para grande parte aí dos estados brasileiros. Olha a manchete da Folha. Chuvas de abril poderão ser acima da média no norte e centro-sul do país. Agora, além de bastante chuva, vai estar mais quente também. As temperaturas vão estar um pouco acima do normal. E é assim que a gente começa esse nosso programa lá no sul. Hoje o tempo está aberto, tem colheita acontecendo por lá, inclusive temos uma imagem bonita de Tupanciretã, na colheita de soja, começando a acontecer nesse começo de mês lá em Tupanciretã. Pessoal trabalhando, pessoal com fé no agro, pessoal não perdendo tempo e aproveitando aí essa janela de sol para fazer a colheita. E é com essa esperança, com esse trabalho, representando todos os produtores rurais do nosso Brasil, que a gente começa mais uma semana e mais um mês na esperança de que o Brasil vencerá. E essa é mais uma edição do Tempo e Dinheiro que começa agora. De volta ao Tempo e Dinheiro, 1º de abril, segunda-feira, começando mais um mês, começando mais uma semana. Quero dar boas-vindas ao João Batista Olive e dar boa tarde para ele também, uma boa semana, João Batista. Boa tarde, Karina. Boa tarde aos meus amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui na fiscalização. Agora estou deixando o programa cada vez mais nas mãos da Karina e do Sérgio Braga. Mas aqui, Karina, eu vou fazer alguns comentários. Mas você fez uma lembrança agora do nosso clube. Mais uma vez eu quero solicitar aos amigos que prestem atenção no nosso clube. Tem informações exclusivas, pontuais, que chegaram agora há pouco. Portanto, Hard News, olha aqui, ó. Máxima do dólar a 5,06. É a maior cotação desde 31 de outubro de 2023. Desde 31 de outubro não chegávamos a esse preço do dólar 5,06. E outra informação exclusiva lá no clube. O cacau, Nova York, o maio, nova máxima histórica para o cacau, valendo 10.192 dólares e 50 a tonelada. Tonelada do cacau a 10.192 dólares e meio. Vamos plantar cacau? Não, já passou. Se você entrar agora, vai ficar muito caro para você, vai estar dentro do dinheiro. Essas explicações lá no clube
com o Giovanni Lorenzon. Põe o telefone do clube aí, Gleidson. Para o pessoal aproveitar e ser o produtor rural mais bem informado em Herd News, tempo real, 199-9813-2915, 199-9813-2915. E vamos em frente, Karina. Vamos em frente, João Batista. Obrigada. Eu vou agora, sem perder tempo, direto aos destaques dos nossos especialistas de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Mercadão aí começando a semana, começando abril. Relatório de plantio do uso de estoque já ficou para trás, mas fôlego é pequeno. Já vamos comentar a situação, porque safra brasileira segue em colheita, está saindo bons números de produtividade nas regiões que estão em colheita. Safra da Argentina começando com bons números também. Isso vai deixando o mercado calmo. Mercado com apoio no dólar vai dando suporte aí às cotações em reais. Dólar segue firme, acima de 5. Com isso, o mercado interno aí chegando aí a estabilidade nesse começo de semana e alguns locais até com leve alta. Balcão melhorando, já vamos comentar tudo isso no Tempo e Dinheiro nesse primeiro dia de abril. É dia da mentira, mas aqui o Mercadão segue de verdade. Até daqui a pouco, Tempo e Dinheiro. Destaque da semana é a chuva voltando para a Bahia, que tanto precisa, e ainda a preocupação no Paraná, São Paulo, com milho e safrinha. Detalhes da previsão. O mercado começa o mês de abril, pelo menos, com uma expectativa de preços estáveis em relação àquilo que aconteceu no mês de março. Março ficou para trás, os prejuízos ainda foram registrados, margens estreitas e, de alguma forma, agora foco, atenção, numa possível redução das boiadas entregues e, lógico, do abate de fêmeas que compôs ao longo desse primeiro trimestre a indústria, as escalas de abate das indústrias. A redução ainda não aconteceu, mas os preços, pelo menos na abertura desta semana, seguem estáveis em boa parte do país. Lá na B3, a primeira negociação deste mês, aliás, o primeiro pregão desse mês de abril está aí com vencimento mais curto, corrente, 229,70, abril por arroba 0,22 de variação positiva. O maio a 228,50, 0,84 de variação positiva. Sobe também junho 229,80, 0,79. O que chama a atenção é que todas as posições de abril, maio, junho abaixo dos 230. Só acima do julho 234,50, que segue nas negociações com uma alta de 0,67%. O indicador CPE Exalc na quinta-feira, véspera de feriado, último dia do mês de março, fechou com 232,30, uma variação positiva de 0,22%, mas no acumulado do mês de março, o indicador fechou com uma queda de 1,32%. Bezerro também recuou a $2.062, R$ 2.062,76, praticamente estável. Não subiu, não desceu, variou, oscilou bastante ao longo do mês de março, mas fechou com a mesma cotação do mês de fevereiro, R$ 2.062,76 a reposição. Bom, hoje a Scott Consultoria apurou duas praças em alta, entre 32 pesquisadas, demais estabilidade. São Paulo, Barreto, Araçatuba, no aprazo 223,50, Sudoeste do MT 205, Pelotas 7,80 o quilo a prazo, Triângulo Mineiro 207, mais 4 praças rapidamente, Gleidson 204 em Belo Horizonte, ao norte de Minas Gerais 207 no aprazo, Minas Gerais ao sul 202, Goiânia R$207. O mercado espera que o boi gordo pelo menos deslanche nesse mês de abril ou comece a pelo menos parar de cair. Seria uma boa notícia para o mercado nesse momento. Karina. Obrigada, Sérgio Braga. É isso aí. A gente vai agora entender também como as notícias vão influenciar o nosso mercado, o mercado dos produtores rurais, a nossa produção. A gente vai falar um pouco aí sobre as notícias da semana da economia, da política do Brasil e do mundo. E como João Batista disse da importância aí da alta do dólar, desde 31 de outubro não tem essa alta, a gente começa justamente pelas manchetes do dólar, a Investing aí explicando. O dólar passa a subir frente ao real em meio a baixa liquidez e com expectativa por dados. E vamos falar um pouquinho de economia brasileira também, manchete do Diário do Comércio, o Banco Central tem prejuízo de 114,2 bilhões em 2023. Em 2022, o resultado também foi negativo, 298,49 bilhões,
uma redução anual de 61,7% na comparação com 2023. A Ibovespa também não anda nada bem ranqueada. Olha essa notícia. Bolsa brasileira lidera as perdas do primeiro trimestre no mundo. A desvalorização foi de 4,53% e só para vocês terem uma ideia, o Brasil ficou atrás da Tailândia e Hong Kong. É o pior no ranking. Lucro das estatais caiu no Brasil. Lucro das principais estatais, aí da Folha de São Paulo, federais, cai 24% no primeiro ano de Lula 3. A matéria está apontando aí principalmente o lucro da Petrobras e do BNDES. Agora, como se diz, vamos preparar o bolso que vem aumento por aí? Do Globo, preços dos medicamentos vão subir até 4,5%. O reajuste vai ser acima da inflação, que é esperada para 3,75%. Tem também hoje um levantamento do Bolsa Família. A manchete é da Investing. 13 estados ainda têm mais Bolsa Família do que empregados. Isso em 13 das 27 unidades da federação. Todos do Nordeste e 4 estados do Norte estão nessa situação. Fim da novela. Essa o João Batista depois vai comentar com certeza. Fim das buscas em Mossoró. Após 40 dias e mais de R$1 milhão gastos, Força Nacional deixa buscas por fugitivos de Mossoró. A operação vai ficar agora com a Polícia Federal. E o Estadão fez aí um questionamento a respeito disso. O que fez o governo fracassar na caçada aos fugitivos de Mossoró? E o que deve ser feito agora? Os especialistas aí dessa matéria estão falando muito em falta de coordenação. Vamos para a Venezuela? Manchete: ditadura da Venezuela, Maduro rompe até com aliados. Manchete da revista Oeste. O ditador tem perseguido os partidos de centro-esquerda. E a dengue no Brasil, hein? Está preocupante também, não só no Brasil como nas Américas. Da Folha de São Paulo, o surto de dengue no Brasil e América do Sul pode ser o pior da história. 3,5 milhões de casos e mais de 1.000 mortes nas Américas até 26 de março, tá? E um pouco de política, a gente começa com o Globo. Alexandre de Moraes nega a devolução de passaporte a Bolsonaro para a viagem a Israel e diz que a retenção é necessária. A viagem do Bolsonaro seria entre os dias 12 e 18 de maio. O passaporte dele está apreendido desde o mês de fevereiro. Da Conexão Política. Justiça derruba 6 processos contra o filho de Lula e suspende cobranças da Receita Federal. 6 processos. E a gente tem agora um vídeo, né? Depois dessa manchete, Bolsonaro reúne multidão em Balneário Camboriú. Ele foi passar esse feriado prolongado lá em Santa Catarina e foi muito bem recebido pelo jeito. A gente tem um vídeo, inclusive, que o Gleidson vai colocar agora pra gente. Aqui é o Brasil. Brasil! Muita gente lá em Balneário Camboriú. Aliás, por onde ele passa, é daí para mais. E eu vou devolver agora para o João Batista para ele comentar essa manchete da Gazeta do Povo. Aqui a gente já coloca agora, aproveitando. O Dino vota contra poder moderador e diz que função militar é subalterna. João Batista, é com você. Até acho legal essa posição do ministro Flávio Dino, porque os militares estão numa situação muito complicada perante a opinião pública. Ontem, a mídia de esquerda preponderou, dizendo que golpe, ditadura, mostrando o que aconteceu no dia 31 de março, 60 anos atrás. Nós, aqui do Tempo e Dinheiro, temos que registrar. Aquilo que foi feito lá atrás, 31 de março de 64, foi uma contra-revolução, porque a esquerda queria implantar a ditadura do proletariado no nosso país, implantando o terror e prometendo levar líderes da direita ao paredão. O sangue ia correr, por isso, sim, foi importante a presença da ação militar contra aquele momento. Só que depois, os militares não devolveram o poder aos civis, cassaram o mandato das lideranças da direita, os governadores da época, figuras proeminentes foram todas cassadas, e aí sim se implantou a ditadura militar no país, coisa que a gente se insurgiu e se insurge. E que agora, novamente, nós vimos as Forças Armadas detendo, prendendo pessoas vestidas de verde e amarelo e portando bíblias nas mãos, com uma senhora que continua presa com mais de 73 anos de idade, precisando de atendimento médico.
A imagem das Forças Armadas está sob julgamento da sociedade. Por isso é importante a gente registrar isso e deixar claro que o 31 de março não enxovalhou a memória do povo brasileiro. A memória do povo brasileiro sabe muito bem distinguir o que é uma ação nefasta daquilo que é necessário. E outra parte, como você disse, a respeito da ação do governo federal lá com os fugitivos de Mossoró, depois de perder-se R$1 milhão, depois de levar mais de 200 policiais para lá para uma caçada inócua, fica aí registrado, Karina, nossa opinião e na opinião da opinião pública, a inoperância desse governo. Até para isso. Karina, é com você. Obrigada, João Batista. Daqui a pouquinho você volta. A gente vai agora seguir com os levantamentos dos preços do dia dos nossos hortifrutis. É hora de saber como estão os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Nós vamos agora então passar as cotações do dia, os preços ao produtor, sempre baseados no levantamento do CPEA da Exalc USP. A gente começa então a nossa cotação do leite. Ao produtor, o litro, em Minas Gerais, olha só, subiu. R$ 2,23 com 47, daqui a pouco a gente explica aí também. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos em São Paulo, R$ 166,25. A cenoura verão 3A lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos, lá no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, R$ 117,50. O tomate salada 3A, caixa de 20 quilos, em Campinas, R$ 166,67. E a laranja lima, árvore, no mercado, caixa com 40,800, em Bebedouro, R$ 101,00. E o CPEA reforçou o destaque para o preço do leite. Inclusive, a gente tem a manchete do CPEA aí agora falando sobre essas altas consecutivas do leite. Olha só, o preço ao produtor avança pelo 4º mês consecutivo. A média Brasil, R$ 2,23 com 47, alta de 3,8%. A gente vem noticiando também, desde o mês de março, como está complicada essa questão da concorrência dos preços do leite, né? Menor produção e uma concorrência muito complicada também, isso daí está elevando a média para o 4º mês consecutivo. Quero agradecer a LS Tractor por mais uma vez tá aí ajudando a gente a atualizar todos os dias os preços com base nos levantamentos da CPEA e Exalc USP. Muito obrigada, LS Tractor, mais uma vez por essa parceria. Agora é hora da gente saber com detalhes como vai ficar o tempo no Brasil a partir dessa semana. Vinheta no ar, o tempo hoje. A gente falou lá no começo do Tempo e Dinheiro que tem muita chuva prevista aí para a região norte e nordeste, mas tem mais lugares também que vão receber chuvas no Brasil e pelo menos a gente espera que ela chegue principalmente ali até o Paraná por conta da safrinha do milho. Tem uma manchete da Metsul que fala inclusive sobre onde mais deve chover no Brasil nessa semana e olha, é bem clara a mancha vermelha aí no mapa, na região norte e nordeste, principalmente ali o Mato Piba, né, o Maranhão, Piauí, também no Ceará, no Rio Grande do Norte, bastante chuva, Pernambuco. Então, esses estados vão ter os maiores volumes e até com um volume excessivo, um risco de chuva excessiva. Toda essa região em vermelho no mapa. Agora, as demais regiões do Brasil, como vocês estão vendo, a possibilidade de chuvas irregulares. E a gente está de olho porque a gente sabe que os mapas vão mudando, vão atualizando a todo momento. O que está explicando essa chuvarada toda aí no Mato Piba? Essa manchete que a gente vai ver agora da Climatempo. A Zecit continua transportando muita umidade para o Nordeste. A Zecit é a zona de convergência intertropical. Ela que vai empurrando essa umidade para essa região nessa primeira semana de abril. Inclusive, a gente tem um print do mapa do CPTEC que mostra, do dia 3 a 9 de abril, essa faixa em azul, toda essa umidade no centro-norte do Brasil e nordeste. Mais especificamente o nordeste, que está um pouco mais escuro, né? Então, é muito claro ali onde que a umidade está concentrada no Brasil, pelo menos aí nessa primeira semana. E, por enquanto, o sul
tá branco. A gente não tem muita expectativa de chuva, pelo menos por essa previsão do CPTEC e também pelo modelo europeu que a gente tem dos 5 dias lá do sul. Olha só a previsão. O que mais tem aí é Paranavaí e o Moarama, né? O Moarama com 14,7 milímetros e Paranavaí com 13,4. Londrina ali com 11,4. Mas olha, Cascavel, Roncador, Francisco Beltrão, já quase nada de chuva. Isso é o que a gente viu nessa manhã. Viu também, olha, uma previsão para o dia 7, um recorte especial aí do Cosmo, com pouca chuva no sul. E essa chuva toda que a gente já citou ali, olha, essa faixa amarela, onde a gente tem algumas manchas em vermelho também, é onde a gente teria mais chuva no Brasil. Só que aí a gente recebeu uma informação, vamos repetir ela, aquele GIF que a gente tem, Gleidson, mostrando que essa chuva está se movimentando. Ela está vindo do Paraguai, continua vindo, olha, nesse dia 1º de abril, do Mato Grosso do Sul e do Paraguai, chegando no Paraná, contrariando um pouco aí até as expectativas que a gente está tendo, de que não haveria tanta chuva assim para essa região. Lógico que nós vamos acompanhando sempre em tempo real, quem é assinante do clube vai ter essas informações. A gente espera que essa chuva chegue e permaneça para poder ajudar na safrinha do Paraná. Agora, também o destaque do Notícias Agrícolas reforça um pouco aquilo que a gente já tinha falado. Olha, as chuvas estão se concentrando na metade norte do país, com destaque para o Matopiba, que vai ter bons acumulados de chuva na semana. Vórtice ciclônico, zecite, frente fria, é que estão promovendo essa chuvarada aí fora do padrão, pelo menos para esse período no Matopiba. Vamos ver a tela do NOAA mais uma vez, em tempo real, para a gente ver se ela confirma o que a gente viu aí no GIF agora há pouco. Olha só. Sim, olha, a chuva chegando ali no Paraná. Tem também no norte do país, ali no sul do Amazonas, Rondônia e também ali na região do Matopiba, centro-norte, né, na verdade, no norte de Goiás. A gente continua acompanhando essa chuva aí. Mais especificamente, para a gente saber dessa visão um pouco mais amplamente, a gente tem a previsão do Cosmos e MET para os próximos 7 dias. Vamos ver o que o Cosmos está mostrando para a gente sobre essa chuva aí que a gente falou. Vamos lá então, a gente começa as nossas previsões a partir do dia 2 de abril, nessa terça-feira, amanhã. Olha, a chuva ela fica mais no norte do país, uma frente mais úmida passa rapidamente pelo sul e depois essa chuva segue subindo. Na quarta-feira, dia 3, ela fica com mais volume no nordeste mesmo e no centro-norte do país, ali bem próximo ao nordeste. No dia 4, nada de chuva no sul, nem no sudeste, hein? Nem no Espírito Santo, nada. Ela fica ali no nordeste mesmo, bem mais volumosa, e no Amazonas. No dia 5, ela continua ali no Amazonas e em quase todos os estados do Nordeste, bem mais volumosa. Até se concentra um pouco no sul, mas ela passa rápido. No sábado, dia 6, esse volume aumenta, essa faixa amarela ali, olha só, bem grande no Nordeste, no Amazonas e um pouco no centro-norte do país. No domingo, dia 7, começa a perder de vez a umidade no sul, nada de chuva ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E ela segue no dia 8, olha, sul, sudeste, norte de Minas, Bahia, tudo seco, hein? Sul do país, Paraná, Santa Catarina, e ela termina ali no nordeste. Os mapas, eles vão mudando e a gente segue acompanhando. Eu te convido também para você atualizar essa informação junto com a gente no Clube do Tempo e Dinheiro. Você que é assinante, vai acompanhar essa informação aí ao longo da semana, principalmente nesse comecinho de semana, para a gente ver como é que esse cenário fica. Se essa chuva vai chegar ou não definitivamente para o sul. A gente espera que sim. Os mapas estão variando um pouco e é por isso que é importante a gente acompanhar. Se você não é assinante, assina, o telefone está aí, 1999813-2915, seja um assinante do Tempo e Dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos falar com quem é especialista no assunto. Ronaldo Coutinho, do Clima Terra, vai explicar a partir de agora para a gente um pouco mais sobre esse cenário no comecinho do mês de abril. Ronaldo. Estamos aqui, ó, com áreas de chuva. Nessa semana, a chuva começa, destaque aqui da Bahia, ó, começa a voltar a chover, chove até bem aqui na região de Irecê. Praticamente quase toda a Bahia vai ter chuva quase todos os dias, de hoje até mais ou menos o dia
até o fim de semana a chuva vai ficar bem frequente. No resto do Nordeste continua chovendo bem. Isso aqui são valores médios. O pessoal tem uma ideia, só de ontem de manhã até hoje de manhã no Ceará, já tem mais volumes de chuva do que ele está projetando para 5 dias e para 10 dias. Então, normalmente quando ele coloca assim é bastante chuva. Até melhora também aqui, ó, na Cealba e leste da Bahia. Chove pouco aqui no sul de Minas, o que é bom para o Vale do Café, choveu demais, Cerrado Mineiro também. Pouca chuva no Rio, pouca chuva no Espírito Santo. Aqui é bom, no caso, essa pouca chuva nessa região aqui é boa. São Paulo e Paraná já preocupa porque tem quase nada de chuva essa semana. Alguma coisinha aqui no oeste do Paraná hoje e talvez na sexta-feira. São Paulo também. Melhora no Mato Grosso do Sul, boa chuva no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e região norte do país, com volumes bons de chuva, até Roraima também melhorando. E melhora também a chuva aqui no Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai. O Paraguai também tem uma melhora aqui na região do Chaco. Aqui vai atrapalhar a parte da colheita. Santa Catarina, meio termo, não está nem bom nem ruim. Está numa situação razoavelmente até boa. Não pode falhar, claro, a chuva dessa semana. Se falhar, aí semana que vem é obrigado a vir chuva. No Paraná melhora na semana que vem. Aqui nas anomalias a gente vê, ó, acima do normal nessa parte do país, entre o centro e o nordeste, abaixo nessa parte do país, no sudeste e principalmente Paraná, não muito abaixo, mas abaixo da média. Normal no centro e um pouco abaixo aqui no norte do país. Quando a gente pega a chuva de 15 dias, nós temos o quê? Volumes grandes de chuva aqui no Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, o Elefantinho, Paraíba, Pernambuco e a Bahia, ó, que começa finalmente a ter um período chuvoso que vai chamar atenção esse mês de abril. Essa primeira quinzena de abril chama atenção pela chuva aqui no norte do país, ainda tem uma boa chuva no centro, melhora aqui também no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, atrapalha aqui a colheita na Argentina, também melhora no Uruguai e Paraguai, mas não tanta chuva no Paraná e São Paulo. São os dois estados que ainda preocupam um pouco nesse sentido. O milho safrinha melhora um pouco. O problema é que não pode falhar a chuva de hoje e nem de sexta-feira, senão o Paraná vai ter perdas grandes. Na média, na anomalia, tu vê que chove bastante no Nordeste, vai ter transtornos em várias áreas, já está tendo e vai continuar tendo transtornos, principalmente dentro dessa área azul, que pega a parte do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinha, Paraíba, Pernambuco e olha a Bahia. E até o norte de Minas também, aqui ainda continua com chuva no centro do Brasil, vai ser um mês de abril bom nesse sentido, vai ter alguma chuva acima do normal, principalmente do dia 6 ao dia 15 de abril, fica acima da média nessa região aqui. No sul do Brasil, melhora aqui a parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina dá uma pequena melhorada no Paraná e São Paulo, mas pouca coisa. E acima aqui, ó, nessa parte do Paraguai, Argentina e Uruguai. No Chile, aqui na costa chilena, tudo continua ruim. Preocupa mesmo é São Paulo, Paraná, Paraná, São Paulo, em relação à chuva. Na temperatura, está indicando que essa primeira semana fica mais quente aqui nessa região, fresquinho nessas outras áreas, e na semana que vem entra uma massa de ar frio, provocando uma possível friagem nessa área aqui, uma queda na temperatura, e quem sabe as primeiras geadas aqui na parte da Serra Catarinense, que também não deixa de ser normal nessa época do ano. Nada fora do padrão, apenas uma queda de temperatura na segunda semana de abril. O pessoal pode acompanhar, se inscrever, tem os diversos vídeos, compartilhar, dar o like e os canais parceiros. E uma boa semana para todo mundo, apesar do 1º de abril. Até amanhã. É tudo verdade o que o Ronaldo falou, viu, gente? Boa semana, Ronaldo. Nós vamos para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho o Sérgio Braga volta com as informações e cotações da soja e do milho com o Vlamir Brandalize. Até daqui a pouco. Está lançada a nova campanha de barter de soja na Lavoro. Com o Soja Certo 2.0, você garante os melhores negócios para a safra 2024-2025. São duas as modalidades. A troca fácil. Você vende seu grão a qualquer hora e quita a conta com desconto se o preço cair. Simples assim. A segunda é a Operação Alvo. Se a cotação da soja subir, o agricultor recebe um bônus para comprar insumos para a próxima safra. Mas se o preço da soja cair, a transação é encerrada automaticamente, como no barter tradicional, protegendo o produtor. O resultado é a redução de custos operacionais.
Campanha Soja Certa 2.0 da Lavoro. Mais segurança, menos gastos. Procure com os consultores da Lavoro e veja como é fácil proteger seus negócios. Ou fale com o Barter da Lavoro pelo WhatsApp 11 971 10 3955. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Você já conhece os hortifruti-tratores da LS Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de hortifruti, com benefícios como economia de combustível e melhor relação de velocidade e força, mais agilidade para o seu trator, construção de canteiros mais altos, porte ideal para operar em áreas restritas e cabine pressurizada e climatizada de fábrica. Hortifruticultor, esse LS Tractor foi feito para você. Você quer maior enraizamento e nodulação para suas lavouras? Solo descompactado com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico Lotus Premium você consegue. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta com Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, 1º de abril. E a gente vai agora mais uma vez com o Sérgio Braga para saber como estão as cotações da soja, Sérgio. Karina, como o próprio Vlamir sempre fala conosco aqui, no serrote, chegou a operar do lado positivo, com alta, depois diminuiu, reduziu, tudo isso diante do impacto que a gente tem da volta do feriado prolongado, do relatório da última sexta-feira sobre plantio nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, daqui a pouquinho o Vlamir vai comentar todas essas informações, detalhes a respeito do que acontece nesse comecinho do mês de abril com a soja no mercado internacional. Mas vamos conferir primeiro as cotações da soja no mercado de Chicago para poder ter uma ideia. Primeiro, esse é o vencimento mais curto, é o maio, aliás, o mais negociado, que agora reduziu aquela queda que vinha sendo registrada para 0,41%, oscilando bastante volatilidade para a soja no vencimento de maio, assim como demais posições. A $11,87,12, cai 0,40%. Quanto à Bolsa de Chicago, as demais posições, aí estão, além do maio, $11,86,50, recua 5 centes por bushel. O julho a $12 mais um, olha, subiu, né? Aquela volatilidade que a gente fala, já passou acima o julho a $12 mais um. Mesmo assim, uma queda de 4,25. O agosto vinha já esbarrando nos $12, exatamente aos $12 mais 25, uma queda de 13,5. Setembro, $11,83,75, 3 centes de queda. Na B3, soja saca em dólares, maio, $26,15, 0,49 de queda. O julho, $26,59, uma queda de 0,08%. Portanto, soja operando em queda nesse momento, mas já nos $12 o vencimento de julho em diante. Mas o maio ainda abaixo desse valor de 12 na Bolsa de Chicago. Aliás, vamos saber detalhes com o Vlamir Brandalize, porque agora é hora das notícias da soja. Vamos lá, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir, boa tarde, tudo bem? Como é que está o tempo aí em Curitiba? E esse serrote na Bolsa de Chicago, como é que dá para poder explicar para o produtor, hein? Boa tarde, Sérgio. Achei que o Gleidson ia colocar embaixo da tua figura aí, João Batista, hoje é dia da mentira, né?
Exatamente. Mas não é mentira que ele está acompanhando a gente aí, viu? Ele está só nos bastidores aqui. Ele tá lá com a prancheta lá anotando os créditos para o dia. Mas vamos lá. Os débitos também. Mas é isso aí. Olha, começando o mês de abril, né? Normalmente mês de abril, maio são meses que ainda tem muita pressão de oferta no Brasil, mas esse ano ele está andando, vamos dizer assim, de maneira mais calma, né? Então, ele acaba segurando um pouco a pressão lá em Chicago. Lembrando que na quinta-feira o relatório da soja não foi bom para a soja, ele foi bom para o milho, mas não foi bom para a soja. E aí o mercado acabou se acomodando, né? Ele está acomodado aí, tentando chegar perto aí dos $12 aí na maioria dos meses, mas ele só está conseguindo $12 aí na posição do meio do ano aí, né? Do julho, né? Então, ela não consegue, julho, agosto, aí, quando já vai lá para frente, ela está abaixo de $12 na safra americana e as curtas também, justamente porque não há falta de soja no mundo. Então, isso a gente tem que passar para o produtor. Existe uma demanda crescente, isso é positivo, é fundamento bom para não despencar as cotações, né? Mas também não há escassez de soja. E agora, o que as notícias que chegam, Sérgio, nesses últimos momentos, é notícia brasileira que está em colheita ainda. Temos ainda muita soja para colher. Tem o Rio Grande do Sul aí que está com 8% apenas colhido, segundo a Emater, até na última quinta-feira. A safra gaúcha está vindo bem, Sérgio. Não é de assustar aí, talvez a safra gaúcha vai ser recorde histórico esse ano, porque eles plantaram muito tarde, havia um temor que ia perder. Teve alguns produtores que descuidaram aí da ferrugem e tiveram grandes perdas, mas aqueles que cuidaram bem da safra estão tendo números muito bons aí, muita gente acima de 80 sacos por hectare. O número de 100 sacos por hectare já não são casos raros, são casos que acontecem em vários lugares do Rio Grande do Sul. Safra boa ali, Sérgio. Então isso vai pesando e o mercado lá fora vê. E é possível que a safra brasileira, na condição que está vindo, nós tínhamos uma estimativa de 148 milhões de toneladas desde dezembro até esse final de março. Agora nós poderemos estar revisando esse talvez para 150 milhões. Tem estimativas maiores, Sérgio, mas o mercado lá fora também está fazendo isso. Outro fator importante, Sérgio, a questão é que o mercado ele não está vendo a China agressiva. Ela está comprando e está levando os volumes que estão sendo embarcados, grande parte são todos para a China, né? A maioria dos embarques brasileiros. Agora à tarde sai o fechamento dos embarques pela CSEX do mês de março. E tudo indica que vai acumular recorde histórico aí de janeiro até março também, a China sendo o maior comprador. Ou seja, o maior comprador está se abastecendo, então ele não precisa ser agressivo. A boa notícia é que o mercado de prêmios ele acabou não piorando, ele ficou estável, isso ajuda as cotações. E outro fator que está ajudando o produtor internamente é a questão do dólar, né? O dólar ele está tentando ficar acima de R$5, indo já talvez a 5,10. Isso dá fôlego também no mercado, então é por isso que o mercado de soja balcão ele começou a semana melhor que a semana passada. O balcão, nesse momento, é o melhor nível desde o início da colheita. Vamos dizer assim, é o melhor nível do ano no balcão nesse começo de abril, né? Hoje é dia 1º de abril, antigamente era piada, né? Que era o dia da mentira. Sim. Mas ele é verdade, hoje ele começou com as melhores cotações desde o começo da temporada para o balcão. Então, produtor aí tendo uma semana começando bem, Sérgio. Não é uma garantia que vai ficar, porque Chicago também não tem garantia que vai sustentar, porque não falta fundamento, né? Falta novidades, né, Sérgio? E a novidade que a gente tinha, né, na semana passada, ela veio uma novidade negativa, então faltam novidades boas. A safra da Argentina está indo bem, né? Daqui a pouco a gente mostra aí que tem o gráfico aí mostrando a qualidade das lavouras está muito bem. Então, a situação do momento, Sérgio, é de mercado de serrote. Um dia vai subir 4, 5, 8, 10 pontos, outro dia vai entregar. E hoje ele está fazendo o mercado de serrote no dia, né? Começou com 6, 7 de alta, 8 de alta, trabalhou noturno com leve alta e agora está com queda de 4 a 6 pontos. É esse mercado que o produtor tem que esperar aí para os próximos dias. Não tem grandes mudanças aí de curto prazo no caso da soja, né, Sérgio?
Agora, Vlamir, o produtor, sem dúvida, deve ficar também de olho nessa cotação do dólar, que dá um equilíbrio, né? Dá um certo fôlego, principalmente para o balcão. Inclusive, na semana passada, logo que saiu o relatório, você com o João Batista Olive fizeram uma análise, mostraram, falaram a respeito do que iria acontecer, mas ninguém imaginava que fosse ter essa oscilação, esse serrote hoje, né? Com alta, queda, né? No movimento de realização, sobe, né? Desce um pouco. Agora, o relatório por si, já para a soja, não deveria ser altista, né? Não deveria ter, mesmo com uma redução, um aumento de área lá de 3%, se eu estiver enganado, você me corrija, por favor, né? Foi um número menor do que o Outlook, mas mesmo assim não seria um relatório altista para o mercado acompanhar a soja um pouco mais firme na abertura das negociações de hoje? O que está prevalecendo hoje mesmo? Movimento técnico? Fundamento Sérgio, não, né? Se a gente avaliar, que nem você está comentando aí, o Outlook Forum lá de fevereiro, realmente o Outlook Forum de fevereiro ele dava indicação que nós íamos plantar aí pelo menos 35 milhões e 300 mil hectares, algo assim. O USDA veio com estimativa de plantio aí perto de 35 milhões de hectares. Então, se a gente comparar com o Outlook, seria positivo. A grande questão é que o mercado já estava trabalhando com ideia menor. Então, a média das grandes consultorias americanas era que o USDA trouxesse aí 34,9. E, na realidade, ele trouxe 35 ou 100 mil hectares a mais. É pouca coisa se a gente olhar friamente. Só que, como o mercado trabalha com números, isso aí foi negativo, né? Além disso, o quadro dos estoques de soja também ele veio levemente negativo, né, Sérgio? Porque se esperava estoques menores do que o mercado estava esperando, né? No caso da soja, quer ver, ó? O estoque da soja para esse período são estoques trimestrais, né? O mercado esperava de 49,8 milhões de toneladas ou menos. E, na realidade, veio praticamente 50,4. Então, isso também pesa, Sérgio, porque você trouxe 2 relatórios na quinta-feira e os 2 relatórios foram relativamente negativos para a soja. E como existe muita troca de posição de soja para milho, de soja para trigo e vice-versa, como os relatórios, tanto para trigo como para milho, eles vieram positivos, porque a área de soja e de trigo americana, ambos aí com números bem menores do que o mercado esperava, automaticamente a soja fica nesse vão aí, fica fria, né? Ela não tem um fundamento que dê apoio para uma disparada de alta, porque safra brasileira vai se definindo já para a reta final, né? Vai sobrando aí safra dos extremos, né, do Brasil para colher, que é a parte do sul e a parte do norte. O centro do Brasil já praticamente colheu tudo, vai ficando muito pouco para ser colhido. E já vai se definindo, não vai ser aquela safra que alguns apostavam aí, que 130, 135, 140. No momento está mais para 150 do que para outros números, né? A safra nossa, ela está chegando, Sérgio, isso pesa, o pessoal lá fora está vendo isso. Sim. E aí nós temos que avaliar também a questão da Argentina, né? A Argentina também é importantíssima nesse momento. Tá certo. Bom, prêmios, pedra, né? Prêmios e balcão, vamos lá, como é que estão hoje na abertura dos negócios? A gente comentou tanto aí que o mercado aí de balcão está no melhor momento do ano, que não é mentira, é verdade, nesse primeiro dia de abril. Vamos lá, o balcão gaúcho está no melhor momento, sim. O balcão ali nas Missões Gaúchas começou a semana, começou o mês de abril com R$115 ali nas Missões e chega perto de R$118 perto do Porto Rio Grande. O restante do sul, sudeste do Brasil, ele começa com 108, as posições mais baixas, e também vai a 118 aí perto da região aqui de Ponta Grossa, aí que é perto do Porto, dentro das indústrias aqui, na região de Ponta Grossa, que é sul do Paraná. Então o mercado de balcão subiu a nível global, geral aí. E mercado de lotes, Sérgio, já passando para os lotes, como Chicago, ele começou bem, depois entregou e estava trabalhando levemente negativo, o mercado de lotes está sustentando, ele está até trabalhando média, R$1, R$1,50 é melhor que na quinta-feira. Por exemplo, hoje se começa com abril aí na faixa de 125,50, 126. Era na faixa de 125 na quinta-feira. O maio é 127, era 126 na quinta-feira, no Porto Rio Grande, por exemplo. O julho hoje é 132,50 aí no julho gaúcho, aí no Porto Gaúcho
de Rio Grande, era 131,5 na quinta-feira. A posição do Porto de Rio Grande com maior interesse de compra, que na quinta-feira era 129, hoje é 130. O Porto de Paranaguá está com 127 no spot, era 125,50 na quinta-feira. Hoje ele tem chance de 133, ele teve chance aí no julho cheio até 133, era 131,50 na quinta-feira. E a posição safra nova aí, ele está dando chance de 128 aí para a posição safra nova é 24, 25. 128 para fevereiro de 2025, sendo que na quinta-feira ele pagava 125. Então, na safra nova, ele melhorou até R$3. Então, é sinal de que o mercado ele está ligeiramente melhor, em reais, se a gente avaliar em reais, né, Sérgio? Então, é essa condição que está atrelada a esse movimento de maior interesse de negócios. O mês de abril é importante, que é o mês que o produtor vai precisar vender muita coisa para pagar conta, né, Sérgio? Então, o mercado começou um pouco melhor, que trabalhou semana passada, mesmo que essa Chicago aí, operando, vamos dizer assim, na leve queda agora, né? Ele está em leve baixa. Vamos aos prêmios aí, Sérgio. Os prêmios também estão em condições aí, vamos dizer assim, dentro dos melhores momentos desde a temporada, né? Desde o começo da colheita. Agora o abril, que é o prêmio Spot, ele está aí com menos 15 do vendedor, menos 35 do comprador, ele melhorou 5 pontos em relação à quinta-feira. O maio está na faixa aí de menos 5 do vendedor, com menos 30 do comprador, também melhorou 5 pontos. O junho já é 10 positivo do vendedor, é 10 negativo do comprador. O julho é 20 positivos do vendedor, é 5 positivo do comprador. O agosto é 45 positivo do vendedor, é 15 positivo do comprador. Ou seja, os prêmios, na média, tá 5 pontos melhores que estava lá. Então, mesmo que a gente tá aí com Chicago caindo 5 pontos, esse prêmio de hoje ele acaba dando uma neutralizada nas posições em dólar. E o mercado está pagando um pouco mais em reais em função do dólar um pouco melhorado, Sérgio. Então, é por aí. Só que a gente tem que deixar o alerta para o produtor, porque aqueles bons momentos de barter, de troca, eles devem fechar agora provavelmente nessa primeira quinzena de abril, porque passando esse mês, a maioria das empresas que são multinacionais, elas fecharam o ano comercial delas, fecha agora em abril. Depois ela entra em maio com o ano inteiro novo, aí, que é o 24, 25, vai até abril do ano que vem. Então, sim, o produtor olha a relação de troca para ver, não deixa para a última hora aí. Você tem um fertilizante que você está vendo que está com uma condição boa, aproveita o fertilizante, defensivos, os produtos que vai usar nas lavouras. Tem que aproveitar, porque se o dólar seguir a caminhada que começou, certamente os nossos custos vão crescer em reais, e aí o produtor pode perder oportunidades, né? E a relação de troca é a moeda do produtor, ele não pode, sim, perder esse momento aí, né, Sérgio? Exatamente, ficar atento às informações do Vlamir, ao tempo e dinheiro, e, lógico, acompanhado por essa oscilação, principalmente né, a gente pode acompanhar talvez o início dessa escalada da moeda norte-americana permanecendo acima dos 5. Um lado é bom para quem vai exportar, mais receita, mas também tem que colocar na conta porque vai ser uma despesa a mais. Antes de falar sobre o milho, o Vlamir, olha só essas imagens. Em algumas regiões do país a chuva não para, né? No estado do Pará, no estado de Goiás, e alguns trabalhos foram feitos embaixo d'água, né? Da chuva forte, principalmente lá em Goiás. Olha as imagens, eu gostaria que, inclusive, o Gleidson colocasse o áudio do produtor, né, que é o Fabrício Ferreira de Souza, lá de Jandaia, Goiás, mostrando os prejuízos com a soja. E essas imagens, por si próprias, elas já mostram a dificuldade de trabalhar, de colher e, lógico, fazer o armazenamento dessa soja colhida em algumas regiões, como lá em Jandaia, Goiás. Solta pra gente, o Gleidson. Ei, João Batista, depois de quase 20 dias de chuva, é o resultado aí, infelizmente, né? A gente tenta, faz tudo, faz aplicação, faz não sei mais o que, não sei mais o que, aí a hora que vai colher, chuva. Aí tem isso aí, né? E vamos torcer, né? Ver se não consegue pagar as contas esse ano. Mas não tá fácil não, João Batista. Um abraço.
praticamente perdida, né? Germinando. Olha só a situação dessa soja lá em Jandaia, Goiás, o Vlamir. Esse aí vai ter todos os descontos possíveis aí do produtor, onde ele entregar. E é uma condição complicada, né? Com excesso de chuva na colheita, atrapalha em todos os grãos, né? Não é só soja, esse é o caso aí. Além de tudo, ele está com volume de umidade alto, ardidos, impureza. Complicou, né? Essa soja está bem complicada. O ideal era passar em secador próprio aí para depois fazer blend aí para não perder, né? Porque se for entregar algum trade, algum exportador, ele vai descontar quase tudo, o produtor quase não vai ter grão aí para receber, né, Sérgio? Então, esse é o problema do trabalhar da nossa indústria a céu aberto, né? Isso acontece bastante. Se por um lado é a chuva, excesso em outras regiões aí, como o estado do Paraná, é a falta dela. Tomara que esteja chegando, né? Pelo menos a Karina mostrou agora há pouquinho que a frente fria pode trazer do Mato Grosso do Sul uma chuva em algumas regiões aí do estado do Paraná, que a gente torce. Falando sobre essa questão toda, vamos agora às cotações do milho. Vamos acompanhar o milho lá na Bolsa de Chicago, também na B3. Milho na Bolsa de Chicago, nesse momento, em queda de 600 por vencimento de maio a $4,36. O julho, $4,49,75, recua $4,75. Setembro, $4,61,25, uma queda de 3,25. O dezembro a 4,75,25, 2,5 de queda. B3, milho base Campinas, sacas em reais. Negociações mistas. O maio, R$60 mais 6, acima dos R$60, 0,40 de queda. O julho a R$60, exatamente redondo, aí R$60, 0,46 de queda. Sobe um pouquinho a estabilidade, né? 0,02% do lado positivo. O setembro a R$61,35. Novembro, R$ 64,33, 0,08% de queda. E esse mercado do milho, Brandalize? Olha, Sérgio, vamos ver aí, com relação a Chicago, primeiramente, Chicago, ela, como tinha subido muito na quinta-feira, né, subiu mais de 15 pontos, hoje ele está realizando lucros, né, 2 a 6 pontos aí de queda, mesmo assim carrega aí mais de 10 pontos de margem positiva em relação ao fechamento da última quinta-feira. O mercado é de fundamento positivo, né, a área de milho americana ela deve cair bastante, sendo uma das menores em muitos anos. A safra americana vai ser bem menor. Tudo caminhando para isso, né, Sérgio? A B3 aqui, se a gente olhar, ela está mais movimento técnico e atrelado, um olho lá em Chicago e tal, mas aqui é fundamento positivo, né? Porque olha lá novembro, lá ele já está R$4 e pouco acima do que é o maio agora, que é o primeiro mês, né? É sinal de que nós vamos ter um segundo semestre muito apertado, vai ter pouco. Fundamentos do milho, tanto externo como interno, são positivos. Então tem fundamento bom para o milho, porque o maior exportador mundial, tradicionalmente, é os Estados Unidos. O Brasil foi o melhor no ano passado, mas foi uma coisa histórica. E eles vão ter menos milho. A safra vai se plantada menor, vai ter menos para exportar e vai abrir uma janela, né? E como nós estamos com a safra menor esse ano também, automaticamente acaba aumentando a dependência de terceiros, né? E o outro, que é grande exportador, nem sabe como é que vai ser a safra, que é o caso da Ucrânia, que eles estão preparando o solo lá nesse momento. Está no meio da guerra, a guerra ganhou novos patamares, a situação de guerra aumentou aí nos últimos dias, provavelmente muita área agrícola vai ser perdida, não vai ser plantada lá na Ucrânia. A safra da Argentina, ao contrário, vai bem, obrigado, né? Não sei se o Gleito pode colocar os gráficos aí que a gente teve aí na quinta-feira, né? Ó, a quinta-feira, depois do pregão aí, a Bolsa de Buenos Aires divulgou os gráficos, né? Então, se o Gleito colocar aí inteiro aí na tela para o pessoal ver, a gente dá uma explicada no caso do milho, depois a gente vai explicar aí para fechar a soja. Então, vê aí a questão de lavouras. Primeiro, à esquerda, as condições das lavouras, 22% de lavoura excelente. Está um pouquinho inferior à semana passada, que está 24%, mas, no geral, a safra está muito bem, porque tem 25% de lavouras que estão ruins, mas o ano passado era 53%. Então, veja que a safra de milho está bem, bem. E condição hídrica, a umidade, 71% do solo está com condições ideais de umidade. Ele está um pouco abaixo da semana anterior, mas ele está muito melhor que o ano passado. Então, ao verdão aí. Então, safra de milho está indo bem. A colheita do milho está começando a andar, as lavouras ainda estão no começo, a colheita da safra argentina.
E por enquanto está indo tudo bem. Gleison, consegue colocar a soja para a gente clarear que ficou em aba? Isso. Olha a soja, situação da soja que a gente não explicou antes com relação. Por que a Argentina pesa, Sérgio? Olha, tem 29% da lavoura excelente, 50% de lavoura boa, então 79%. Mas o ano passado tinha 74% de lavoura ruim. Ó, só para comparar um ano com o outro. E condição hídrica, 74% de condições ótimas aí de umidade. E o ano passado era menos 50%. Então, essa condição está dando indicativos que a safra da Argentina vai para 50 milhões de toneladas. As primeiras lavouras colhidas de soja, hoje está com a safra argentina com 4% colhido de soja. A safra toda vai ser colhida aí depois do dia 15 de abril e durante o mês de maio. Ela mostra potencial de chegar a 50 milhões de toneladas, ou seja, é uma safra grande. Então, se não tiver geadas nas próximas 3 semanas, que ainda é fase de enchimento de grão lá na Argentina, certamente vem safra cheia. É por isso que o mercado de Chicago, ele olha Argentina, olha Brasil, e ele vai operando meio no mercado serrote, né? Porque a China não é agressiva em grandes compras, um dia para cima, um dia para baixo. Muita gente com relação à Argentina, Sérgio, tem me apontado, não, mas a Argentina é exportador de farelo e óleo. Certíssimo. A Argentina normalmente é o maior exportador mundial de farelo e também, tradicionalmente, é o maior exportador de óleo e biodiesel. Mas ela vai esmagar perto de 40 milhões de toneladas. Se ela vai colher 50, vai sobrar 10 milhões em grão. E esse grão pode ser exportado na forma de grão também. Então, ela não é só exportadora de farelo e de óleo, ela também pode exportar grão, vai exportar grão, e ela atende os mercados aí mundiais, né? Então, isso que o mercado é global, né? Globalizado. É por isso que eu citei, nós não estamos faltando soja no mercado mundial. A boa notícia é que o mundo está consumindo mais e a cada ano cada vez cresce ainda mais, mas nós estamos num momento que o mercado está perto dos $12, 11,5 de base de suporte, hoje está bem forte, e 12,50 a resistência muito forte. Nesse momento trabalha entre 11,80 e 12,20 na janela curta, que a gente diz, onde que deve operar aí nesses próximos dias na forma de serrote para o produtor. E o produtor tem que aproveitar esses picos de dólar quando ele dá esses picos, porque ele vai precisar fazer caixa nesse mês de abril, e nós estamos chegando dentro dos melhores momentos de balcão aí para aquele que precisa fazer dinheiro nesse mês, né? Sim. E quem vai fazer insumos, né, Sérgio, tem que olhar a relação de troca. A relação de troca é o que faz o produtor não ter risco de perder dinheiro aí na safra, né? Ele comprar insumos com o menor volume possível de grãos, né, Sérgio? Tá certo. Vamos falar rapidamente sobre a cotação do trigo. Né? Inclusive, nós recebemos várias imagens ao longo dessa semana, produtores falando sobre falta de chuva, excesso de chuva. Isso a gente vai colocar ao longo da programação, ao longo dessa semana, todas essas informações, né? E agradecer desde já, né, Vlamir, todo mundo, né? Todos os produtores que contribuem aqui com essas informações, seja o registro de chuvas, a falta dela, o avanço do plantio, né, dos grãos, soja, milho, enfim, todas essas informações. E a gente quer, inclusive, agradecer a todos que participam, né? E, lógico, deixar aqui nosso agradecimento especial em nome do João Batista Oliva e toda a equipe, e continue, né, prestigiando as mídias sociais, né, curtindo, comentando, compartilhando. Se inscreva no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, que lá você também tem outras informações precisas, preciosas, comandadas ali pelo Giovanni Lorenzon. E, lógico, todos esses detalhes que fazem a diferença do agronegócio brasileiro. Bom, só sobre o trigo, Vlamir, as cotações do trigo, antes do Gleidson colocar, tá aí já, queda, $5,58,25, maio recua 2 cents por bushel, o julho a $5,73,50, 2,25 de queda, setembro $5,88,75, dezembro $6,10, 2 cents de queda. Trigo abre a semana, o mês de abril em queda, e só essa manchete do Correio do Povo, né, mostrando que o Rio Grande do Sul, inclusive, Gleidson, se conseguir colocar, né, o Correio do Povo está mostrando exatamente isso, né, que o Rio Grande do Sul incrementa a importação de trigo argentino para abastecer os moinhos, né? Está aí o destaque do Correio do Povo. Vlamir. Sérgio, um dos problemas dessa última safra nossa foi que sofreu com muita chuva, né? Então deu uma queda grande de qualidade do trigo, né? E a maior parte do trigo colhido foi trigo que não dá padrão de moinhos.
trigo ração. Nós exportamos grandes volumes desse trigo aí para o mercado internacional, né? Vai para ração, vai para aqueles que usam esse trigo chuvado também para farinha, porque daí não vai fazer um pão que seja pão expansivo, né? Que nem os gaúchos chamam cacetinho, né? Que é o pão francês aí do restante do Brasil, que é o pão que precisa crescer, tem que dar volume, então ele tem que ter uma qualidade de trigo superior, né? E nós tivemos grandes problemas nessa última safra por causa do excesso de chuvas. E automaticamente o trigo argentino ele acaba entrando no mercado aí para fazer blend com o nacional também. Normalmente o nosso trigo é muito bom, mas o ano não foi muito bom. Está desanimando o produtor também, devido aos preços que caíram muito. Mas Chicago, só para fechar ali com relação a Chicago, essa queda de 2, 3 pontos, ele está no movimento técnico, né? Ele subiu muito na quinta-feira, né? O trigo também subiu forte na quinta-feira. E hoje ele está realizando lucro, mas lucro de pequeno, né? Porque o importante para o produtor é olhar o futuro, né? Quem vai plantar a safra agora é o dezembro, é a posição do fim do ano. E está acima de $6 o bushel, né? 6,10, isso dá mais de 50 centavos aí acima do mercado curto. Então é sinal de que para o futuro as cotações do trigo vão ser melhores, porque a produção mundial de trigo, Sérgio, pelo terceiro ano seguido vai ser menor que a demanda. E agora, nesse novo ano aí, certamente a Rússia não vai ter tanto trigo que nem tinha no ano passado, vendendo trigo a preços aí por causa do rublo desvalorizado e pressionando o mercado internacional. Agora, esse ano, eles liquidaram o estoque e agora tem a nova safra pela frente. O inverno no hemisfério norte continua ainda forte, continua dificultando a vida dos produtores e não há garantia que vai ter uma super safra de trigo que nem teve o ano passado, principalmente na Rússia, né? Então, sim, esse é o fator positivo aí para o pessoal do trigo nessa nova safra aí, olhar para frente, né? Não dá para olhar o passado. O ano passado foi o clima de El Niño, chuvarada no sul. Esse ano muda tudo, né, com relação ao clima, né, Sérgio? É exatamente isso. Vlamir, bom início de semana. Permanece em Curitiba. Amanhã está conosco de volta direto de Curitiba ou país afora? Não, estamos aqui em Curitiba. Nós vamos estar em Brasília na quinta-feira, mas hoje, até quarta-feira, estamos por aqui. Quinta-feira nós estamos na capital federal. É isso aí. Bom início de semana para você. Bom 1º de abril, viu? Boa semana a todos, que tenhamos um excelente abril, né? Que venha um abril com o clima muito favorável para o produtor. O mais importante para o produtor é o clima e o resto ele toca em frente. Tá certo, um abraço para você. Bom, daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar sobre essa questão do clima, né, que deu uma segurada, o que tudo indica, no Rio Grande do Sul. A gente vai confirmar daqui a pouquinho essas informações com o Alexandre Gazola, né? Vamos falar sobre a colheita da soja, que avança por lá, do arroz, as questões voltadas principalmente ao preparo, né, a plantabilidade, né, preparo do solo com as forrageiras, plantas de cobertura. E isso daqui a pouquinho, viu, Karina? Mas antes eu volto com você aí no estúdio, daqui a pouco eu converso com o Gazola, tá bom? Isso aí, Sérgio. Enquanto você toma uma aguinha aí, queria dar uma informação de uma colaboração, na verdade, do Eduardo Pasquini. Tem 2 células de chuva no noroeste do Paraná nesse momento. Uma entre Nova Esperança e Maringá. E a outra é entre Rondon e Paranavaí. E aí o pessoal, claro, está torcendo para que essa área amplie, para que essa chuva se espalhe ali no estado. O pessoal também falou, fala pra gente, Karina, como é que vai estar a chuva no interior do estado de São Paulo. Aqui também tem safrinha de milho. Chuva irregular, pessoal, para o sudeste, como a gente falou lá no começo do programa. Tem algumas áreas, como Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, que podem sim ter um volume maior de chuva. Mas, via de regra, interior do estado de São Paulo, umidade, assim, irregular por enquanto, tá bom? Eu vou chamar agora o nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, que conversou com o Sérgio Braga e tem informação importante pra gente. Roda a vinheta, Gleidson. Sobre o acompanhamento da safra e principalmente o avanço da colheita no Rio Grande do Sul, que nós vamos até Erechim conversar com o doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, que já está conosco. Boa tarde, doutor Gazola. Como é que está o tempo? A temperatura por aí permite o avanço, pelo menos, da colheita da soja em algumas regiões? Boa tarde aos ouvintes. Tempo muito bonito no Rio Grande do Sul. Na verdade, o sul do Brasil teve tempo bom os últimos dias, né? Favorecendo colheita aí semana passada, no final de semana também, e hoje tempo bom e deve se estender aí para mais dias aí,
permitindo aí a colheita tanto do arroz quanto da soja, né? Isso é muito bom para o produtor. Aliás, o avanço do arroz agora aí em algumas regiões, o tempo está permitindo. Inclusive, nós temos algumas imagens que o doutor Gazola passou para que a gente pudesse exibir para você que nos acompanha. Solta, Gleidson, essas imagens do arroz sendo colhido, né, lá no Rio Grande do Sul. Onde foi feita essa imagem, doutor Gazola? Foi o Fábio Richter que enviou lá da grande região de São Gabriel, Rio Grande do Sul, né? É o entorno de São Gabriel ali. Quer dizer que melhorou o tempo, já permitiu que as máquinas não atolassem, pelo menos no campo, né? Exatamente, já permite uma condição de colheita, né, e uma condição de qualidade de grãos também favorável, né? Lembrando que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de semente de arroz também, né? E a chuva atrapalha muito essa colheita de sementes de arroz, né? Aqui essas fotos são de áreas de sementes. Área de sementes. Aliás, agora, finalizando a área de soja, em algumas outras áreas também, aí no Rio Grande do Sul, começa a produção de sementes, né, para forrageiras. Isso já começou, deve começar em breve, visando tudo isso daí para mix também das forrageiras que vão dar uma qualidade, vão melhorar, inclusive, o solo para que venham outras culturas em breve. É isso, doutor Gazola? Exatamente, exatamente. Nós temos aí a aveia preta, a aveia branca, centeio, entre outras plantas de cobertura, que grande parte da concentração de produção de sementes era o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algumas regiões do Paraná e São Paulo, mas o grande volume era o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, é muito importante condições adequadas, colhendo a soja, entra com o plantio aí dessas culturas na sequência. E temos trigo também, né? Próximos dias aí entrando já nas regiões das Missões do Rio Grande do Sul, né, a primeira a plantar trigo, né, principalmente mais próximos a rios, o pessoal já entra plantando cedo, né, depois segue aí até julho, as últimas regiões é Vacaria e Campos Novos, Santa Catarina, aí as últimas a fazer o plantio aí de trigo, né, que está sempre balizado com a ocorrência de geadas, né, então cada região tem um time de acordo com o grupo de cultivares, né. Sem falar, um ponto que a gente precisa lembrar também, Sérgio, é que tirando a produção de sementes forrageiras, tirando o trigo, que também visa grão e sementes, nós temos um horizonte muito grande de plantas de cobertura, não para semente, para proteção do solo, né? Tendo em vista o que nós tivemos no último ano, né, o sul chuvoso, Cerrado e Norte muito seco, é importantíssimo em ambas as situações termos plantas de cobertura, né? Então, esse momento de entre safra é o momento de estabelecer as plantas para proteger o solo, né? O Rio Grande do Sul faz muito isso nesse pós-soja, né? Jamais o produtor que está nos ouvindo deixa a lavoura em pousio, né? Porque o pousio eu tenho o quê? Eu tenho o problema de plantas tigueras, guachas, como o gaúcho fala de soja, né? Aquela planta de soja remanescente da colheita, que é hospedeira aí da ferrugem asiática fazendo ciclo para o próximo período de plantio, né? Então ela é muito ruim. É importante ter uma planta de cobertura para proteger o solo e fazer o controle dessas plantas de soja, né? Aliás, plantas de cobertura é o que o próprio Gustavo Santana, aqui de Guaíra, no interior de São Paulo, mandou essas imagens desse mix de forrageiros que ele está preparando ali para, lógico, na próxima safra já ter o solo bem adequado. Isso facilita muito as intempéries, aí a questão do calor, lógico, a gente vai entrar numa temporada de temperaturas mais frias, né? Isso ajuda, pelo menos, a manter a temperatura, as condições hídricas do solo, a umidade. Ele está no caminho certo, o Gustavo Santana, aqui de Guaíra, mostrando essas imagens para a gente, doutor Gazola? Com certeza, Sérgio. Porque o que acontece? Eu falo que as plantas de serviço, as plantas de cobertura, elas são plantas de serviço, porque elas prestam um serviço para o solo, para o microsistema ali e para o produtor. Então, a gente não pode ver elas como um custo, a gente tem que ver elas como algo que está sendo agregado no solo, né? Eu costumo falar que elas são plantas de serviço. E quando eu tenho mix, eu estou fornecendo para o meu solo, vários sistemas radiculares. Consequentemente, eu tenho vários exudatos, vários alimentos, a grosso modo falando, para os micro-organismos. Isso é muito bom, é que nem você vai almoçar hoje, quem almoçou hoje não vai comer só feijão ou só carne. A gente quer um mix para complementar a dieta. A mesma coisa o solo, a mesma coisa são os micro-organismos, né? Eu tenho plantas com sistemas radiculares diferentes, com relação carbono-nitrogênio da palha diferente, tendo diferentes decomposições no solo. Isso é fantástico do ponto de vista de manejo para altas produtividades e melhoria da fertilidade do solo e descompactação.
Então, isso é muito importante. O mix está entrando muito aí, começou no sul e está ganhando o Brasil aí, com plantas adaptadas para cada realidade, né? Temos várias empresas trabalhando com isso. Ou o próprio produtor pode fazer o seu. Ou seja, uma tendência também o produtor, antes o plantio direto, agora também usando as plantas de cobertura, né, os mix, as forrageiras, isso deve ganhar o Brasil afora. É uma tendência então, doutor? Com certeza, né? O Cerrado tem muito a ganhar com a combinação das plantas de cobertura, que nada mais é do que o mix, né, que a gente fala, né? Então, na verdade, o que precisa ser feito é ampliar o estudo para cada micro-região. Bom, e amanhã, rumo ao Pará, do Rio Grande do Sul ao estado do Pará, mais uma viagem para fazer contato, conversar com os produtores lá do estado, é isso, doutor Gazola? Exatamente, vou estar aí durante a semana em Paragominas, né? Pará e o entorno ali com eventos e conversando com os produtores, né? A gente sabe que o Pará está tendo muita chuva, está tendo muita dificuldade aí de colheita, né? Vamos estar lá vendo em loco isso e trazendo informações para todo o Brasil. Tá certo. Boa viagem. A gente aguarda suas imagens, contato com alguns produtores do Rio Grande do Sul, de Erechim, para Paragominas, no Pará. Doutor Semente vai trazer todas essas informações, esse Brasil que produz para o Brasil e para o mundo. Doutor Gazola, boa viagem. Um abraço, até amanhã. Obrigado. Até amanhã. É isso aí. Com você, Karina. Obrigada, Sérgio, pelas informações. Obrigada também, nosso doutor Alexandre Gazola, doutor Semente, sempre aqui, todo dia, atualizando informação importante para você, produtor rural. Sérgio Braga, vou pedir para você atualizar a cotação do dólar agora, antes da sua próxima entrevista. Vamos lá, porque tempo é dinheiro, vamos acompanhar o que acontece com o dólar, que desde o início das negociações de hoje vem apresentando variação positiva, agora sobe 0,90% a R$ 5,06, exatamente R$ 5,06. Rapidamente o índice Bovespa também, nas negociações de hoje, aos 127.240 pontos, o índice Bovespa recua 0,68%. Dólar em alta, índice Bovespa em queda. Será que o mercado tem acompanhado toda essa oscilação? O que acontece com as finanças a partir desse mês de abril? Agora é a hora de agrofinanças com o Giovanni Lorenzon. Vamos lá, Gleidson. Giovanni Lorenzon, boa tarde para você. Qual é o destaque de hoje para o produtor que nos acompanha em todo o Brasil? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Para o produtor e para o investidor, viu, Sérgio? O abril está começando com bolsas em queda nos Estados Unidos, no Brasil, mas fundamentalmente por conta do que está acontecendo no cenário americano. O índice de manufatura dos Estados Unidos cresceu acima do esperado em fevereiro e isso reacende um pouco as expectativas de que o Federal Reserve pode ficar um pouco mais resiliente, né, com relação aos juros. Ao mesmo tempo, a China também mostrou uma evolução da atividade industrial. Isso tudo está fazendo também com que não só a bolsa caia, mas os títulos do Tesouro americano estão disparando, Sérgio. Disparando, por exemplo, os T-bonds de 10 anos, que é a principal referência, subindo mais de 3%. E com isso a gente volta aqui para o mercado brasileiro, porque os títulos do Tesouro, mais uma vez aqui, agrofinanças falando dos títulos do Tesouro, né? Subindo e subindo bastante. Nós estamos vendo, por exemplo, só um exemplo aqui, viu, Sérgio? O Tesouro IPCA para 2055, é claro que o vencimento é lá, mas você pode resgatar antes, valendo 5,85 acima hoje, né? E muito mais do que foi na quinta-feira. E por conta disso, Sérgio, a gente vai mostrar que essa situação do Tesouro Direto, né, um título conservador, ainda é muito significativa. No final de 2023, se imaginava que ficariam em torno de 5 os rendimentos. Que nada, Sérgio. Eles dispararam e terminaram, por exemplo, o primeiro trimestre, olhando novamente aí
o IPCA 2000 para 2055, com retorno de 5,68, né? Quando se imaginava que eles iriam cair. Isso significa que ainda o Tesouro Direto está firme, porque, mais uma vez falando, como o João Batista sempre lembra, né, o dono do dinheiro nos Estados Unidos, a economia de lá ainda está dando mostras de aquecida e o discurso do Federal Reserve, que era de corte da taxa de juros em março, já vai para junho e olhe lá. Com você novamente, Sérgio. E não só acompanhando todas essas informações, dicas, informações, uma análise sobre o mercado, né, o investidor, produtor, enfim, Brasil afora. 15 horas nós temos um encontro marcado, inclusive tem a primeira entrevista desse mês de abril no Clube de Assinantes. Com quem, Giovanni? Vamos lá então. É com Francisco Malman, da Uzi Bios Refinaria. Nós vamos falar, Sérgio, de uma empresa lá no Rio Grande do Sul que trabalha com projetos de biorefinarias para pequenos produtores, inclusive de casca de arroz, de triticale, etc. E isso pode ser uma opção aí para pequenos e médios produtores se juntarem e agregar valor à sua produção lá no Sul, mas vale para o Brasil inteiro. Tá certo. 15 horas, encontro marcado com o Giovanni Lorenzon. 15h30 eu volto falando sobre o mercado do leite, apuração feita pelo CPE. Tiago Bernardino é o nosso convidado, viu, Giovanni? Às 15h30, direto do CPE. Lembrando que o Giovanni está ali, atento a todas as informações, logo no finalzinho da madrugada, com os primeiros detalhes a respeito do que acontece no mercado, no Clube de Assinantes do TID. Um abraço para você, até amanhã, Giovanni. Um abraço para todos aí, boa semana e bom começo de mês. Igualmente. Bom, vamos aproveitar, vamos emendar por aqui, Gleidson, só para poder falar a respeito dessa escalada da moeda norte-americana. Daqui a pouquinho a gente confere novamente as cotações, mas vamos lá fazer o contato com o Maurício Bellinello, no mercado de commodities. Já temos o Maurício no ar, Gleidson? Já temos? Maurício Bellinello, sim ou não? Não? O Maurício Bellinello, então coloca a cotação para a gente da moeda norte-americana, do dólar, para a gente acompanhar. O dólar que vem firme aí na abertura desse mês, subindo 0,91%, acima dos R$ 5,00 mais 6 centavos, 0,7. R$ 5,05 mais 97, oscilando, mas em variação positiva. Será que essa alta da moeda norte-americana é uma tendência para o mercado cambial, para o dólar a partir de agora? Vamos saber do Maurício Bellinello essas informações. Vamos agora com o mercado de commodities e Maurício Bellinello. Gleidson. Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Olá, João Braga, boa tarde a todos. Duas informações. Primeiro que você antecipou aquela alta do cacau no mercado internacional semana passada, que tinha já batido o recorde e hoje voltou a bater um novo recorde, passando aí dos 10 mil, aliás, de mil por tonelada, né? De $1.000 por tonelada. E esse dólar com uma disparada na abertura das negociações. Você já tinha falado que a tendência seria de uma alta para o dólar. Ela veio para ficar? Como é que você ou o produtor pode se planejar? Você está montando estratégias a favor dessa alta ou não? Sim, Braga, como eu já tinha comentado aqui ao vivo, para mim a tendência do dólar era para cima e eu falei isso nos 4,85, né, 4,90. E agora estamos aqui, o contrato futuro de abril trabalhando a 5,08, agora aqui chegou a encostar em 5,09. Esse movimento de alta no dólar, Braga, não é brasileiro, é um movimento global. Tá? O dólar contra todas as moedas está subindo, né? As centrais, as emergentes, ou seja, o que está acontecendo agora é um movimento que inclusive eu devo comentar mais à frente, que é uma pressão importante sobre os contratos de juros nos Estados Unidos, né? O Lorenzon comentou agora há pouco, mas o que acontece no Brasil agora é um reflexo da matriz, como eu gosto de brincar, né? O Brasil não manda na sua própria taxa de juros, o Brasil não manda na sua taxa de câmbio, por incrível que pareça. E hoje, para você ter uma ideia, é a mais alta variação de taxa de juros de títulos longos nos Estados Unidos, 20 anos, 30 anos, né? Em mais de 2 meses, para cima.
E isso sinaliza claramente um movimento de aumento da percepção de risco no mercado. Ou seja, as pessoas têm cada vez menos propensão a tomar risco, elas fogem de ativos de maior risco ou de países de maior risco e vão em direção aos títulos públicos americanos de curto prazo. Ou seja, esse é um momento que não começou agora, na verdade, ele se inicia basicamente no início de março, né, e um movimento de expansão do nível de risco. O que eu quero dizer com isso, Braga? O dólar está subindo, eu já imaginava que ele fosse fazer isso, falei aqui ao vivo para todo mundo ouvir. Nesse momento eu ainda não faço nada, até porque, como a gente sempre fala, está subindo, deixa subir, né? Mas o meu horizonte nesse momento mais, como eu diria, cuidadoso, indicaria dólar entre 5,15 e 5,20 no próximo movimento de alta aqui. Mas lembrando, isso é um chute, eu não tenho nem pretensão de querer prever as coisas, mas é aquilo que eu sempre falo. Depois que aquilo que você delineou ou construiu como cenário está acontecendo, o papel do operador é se acalmar e esperar o mercado fazer o que ele tiver que fazer. Disse e repito, dólar no Brasil sobe, juros no Brasil sobem, não por coisas relacionadas ao Brasil. São movimentos globais de risco no qual dólares saem do mundo inteiro em direção aos Estados Unidos. E por isso que as taxas de juros sobem e por isso que a taxa do dólar sobe no mundo inteiro, Braga. Bom, é um movimento de alta para o dólar e é um momento para poder irradiar também, tanto em dólar quanto em juros. É possível? É possível, Braga. Os juros, na verdade, para a gente não faz muito sentido para o agricultor, porque exigiriam umas operações mais complexas e geralmente isso não tem muito efeito direto. Desculpa, é a amiga Síria aqui falando. Mas o dólar, Braga, certamente é uma alternativa a ser feita. Pode ser feito por NDF nos bancos, vendendo NDF, ou por opções também, né? Você pode fazer travas de baixa e tudo mais. Eu, Maurício, como eu comentei, ainda seguraria. Isso é o direcionamento que eu tenho dado aos meus clientes, que agora que o dólar começou a subir, no fundo, a gente, naquele momento, inclusive falei aqui também, os compromissos em dólar, ou seja, comprou insumo, fertilizante, químico para pagar para frente e é em dólar, a gente adiantou esses pagamentos para conseguir pegar um dólar baixo. E agora, fazendo o movimento de alta, eu espero um novo topo desse movimento para que possa finalmente começar a travar tanto dólar de soja disponível, milho disponível, se for para exportação, café, quanto, e principalmente, esse é o meu principal foco, já iniciar os travamentos de forma mais consistente para a safra de 2025, Braga. E agora também a soja, na semana seguinte ao relatório lá da Bolsa de Chicago, né? Aliás, da Bolsa do USDA, do USDA, na quinta-feira. Hoje, uma volatilidade muito grande também. Tem que ficar atento a essas informações, as cotações também da soja, né? É um movimento técnico que está acontecendo, não? Isso. Eu não enxergo de outra forma. Para mim é um movimento técnico. Como eu até comentei, né? A soja, eu estou comprado na soja, no contrato de soja, mas a soja fez um movimento de alta de $1 no contrato maio e no contrato julho. E depois de um movimento tão grande de alta, $1 é bastante coisa, eu estou dentro da perspectiva de que agora ele vai dar uma respirada. Para mim, no contrato maio, se fosse ali no 11,60, por exemplo, não seria nada muito fora do radar. No contrato julho, que já é o próximo contrato, desculpa, isso no contrato julho, Braga. No contrato maio, seria perto de 11,55, como horizonte máximo, ou seja, o mercado vai dar uma respirada, eles vão realizar lucros, mas eu ainda mantenho que para os próximos 3 meses, mais ou menos, daqui até o final do contrato julho, eu ainda vejo a possibilidade real de ver a soja trabalhando perto de 12,50. Lembrando que no contrato julho, a gente já viu a soja trabalhando a 12,40, né? Então chegamos muito perto do que eu já imaginava que fosse um horizonte factível, Braga. Tá certo. Para poder finalizar, uma frase apenas. Cacau bateu março um recorde histórico, né, de preços, né? Chegou aos $9.000 aí, passou dos $9.000 por tonelada. Pode subir mais 1.000, bater os 10.000 ou não? Já bateu, Braga. O contrato maio está em 10.120 nesse momento. E subindo, né? Então, assim, o mercado entrou num modo, que eu costumo dizer, onde ele realmente não está sabendo mais diferenciar fundamento de preço. O preço dispara tanto que os fundamentos... Quem opera não tem mais muito parâmetro, porque, como eu falei, é o triplo do preço da mais alta cotação anterior a essa. Então, nesse momento, eu não tentaria fazer nada no cacau. Eu estaria muito feliz do Brasil se eu estivesse produzindo cacau, né? Agora, em qualquer outro cenário, nesse momento, é hora de sentar a bunda na cadeira e ficar quieto. Como... Tá certo. Maurício, um abraço para você. Bom início de semana. Até mais.
Se Deus quiser, Braga, uma ótima tarde a todos. Obrigado, igualmente. E antes de falarmos sobre as notícias da pecuária, café, vamos atualizar os preços do café no mercado internacional. Nova York, também na B3, café sobe 191,05 maio, julho a 190,45, setembro 190,05, o dezembro 189,60. Café em alta de 1,17 até 1,36. Em dólares, a saca para dezembro, 230 dólares e 60, alta de 1,27%. Karina, se me permitir, eu vou já chamar por aqui mesmo as notícias da pecuária. Vamos lá, Gleidson. O mês de abril começa, pelo menos, esboçando uma reação positiva. Do lado positivo, não significa que os preços tiveram uma alteração substancial nas cotações, tanto da B3 quanto nos preços do mercado físico. Mas, de fato, nesse momento, lá na B3, as negociações com o boi gordo apresentam variação positiva. O abril a R$ 229,85, maio R$ 229, junho R$ 229,60, julho R$ 234,50. Indicador CPE Exalc 232,30, subiu 0,22% na semana passada. No começo, as cotações, rapidamente, mercado físico também, apuração feita pela Scott, entre 32 praças apresentaram alta, demais estabilidade, 223,50 Barretos Araçatuba, sudoeste do MT 205, 7,80 o quilo a prazo em Pelotas, Triângulo Mineiro 207. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização, Belo Horizonte 204, 207 ao norte de Minas Gerais, ao sul 202 no aprazo, boi comum também, Goiânia 207. E o que diz o mercado, o que esperar pelo mercado? Iberville Neto, boa tarde para você. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo começou a semana em ritmo lento, como era esperado, mas na última semana nós tivemos uma indicação mais positiva. Os frigoríficos com mais dificuldade de comprar boiadas. No mercado atacadista de carne com osso, a semana terminou mais positiva, terminou até com ajustes, com valorizações. No mercado atacadista de carne sem osso, o mercado tem trabalhado mais lateralizado, cortes de dianteiro um pouco mais fortes, mas cortes de traseiro um pouco mais sem grande tração. Tá? Mas, de maneira geral, a movimentação na última semana foi positiva. Agora, a semana começa com expectativa de como o varejo vai se reestocar, né? Como é que ele vai voltar às compras para repor esses estoques, se as vendas foram boas no final de semana, como em geral era a nossa expectativa e era a expectativa da maior parte dos agentes. Aí. Não vendas exuberantes, mas vendas positivas. E agora a gente está falando da primeira semana do mês, pagamento dos salários caindo na conta nos próximos dias, tudo isso beneficia o escoamento. Então, eu diria que esses próximos dias eles podem ser um pouco mais positivos para o mercado do boi gordo do que nós vínhamos observando nas últimas semanas, nos últimos meses. Vamos acompanhar. Tudo isso vai depender muito desse ímpeto do varejo para se estocar. E do lado da oferta, a gente tem observado uma oferta um pouco mais brigada, uma oferta que tem dado um pouco mais de trabalho para a indústria para manter as programações de abate. E, claro, isso de maneira geral, quando a gente vai olhando para essa praça. Tá certo. E o comentário completo do Iberville Neto você acompanha nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. De volta com você, Karina. Obrigada, Sérgio. E olha, a gente estava torcendo para que a chuva chegasse ao Paraná e se espalhasse ali pela região. Chegou ali pelo noroeste. A gente tem uma imagem, inclusive, de um satélite nesse momento. O gifzinho a gente vai colocar, Gleidson? Na verdade, essa é do radar, mas tudo bem, a gente mostra o radar primeiro. Ela veio do Mato Grosso do Sul e está ali, ó, na região de Presidente Prudente, bem onde a gente falou agora, onde iria chover no interior de São Paulo e também na região central do estado de São Paulo. Na próxima imagem do satélite, a gente vê ela chegando no Paraná. Olha só, uma frente bem úmida chegando ali em Umuarama, Maringá, Paranavaí, Londrina. Chuva vindo do Mato Grosso e do Paraguai e daí respinga lá no estado de São Paulo também, principalmente ali pelo noroeste paulista, tanto respinga que já está chovendo. A gente, inclusive no Paraná, né? A gente recebeu um vídeo agora de São Jorge do Ivaí, mostrando essa chuva que chegou agora há pouco, está chovendo lá agora e o pessoal está feliz. Mostra pra gente, Gleidson.
Amanhã a gente continua e vê como é que esse tempo vai se comportar ali pelo estado do Paraná e também interior de São Paulo e outras regiões do Brasil. Agradeço a todos vocês que estiveram com a gente hoje. Quero agradecer também Sérgio Braga, João Batista, coloca eles pra gente aqui, pra gente se despedir dessa edição de 1º de abril, segunda-feira, começando mais um mês e mais uma semana. Obrigado, João. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Karina. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você que está conosco, nos prestigiando, nos apoiando. Não se esqueçam, entrem no clube, façam um acordo conosco. Nós lhe damos o melhor serviço de informação em tempo real e você nos apoia para que a gente possa falar cada vez mais alto e mais longe. Certo, Serginho? Exatamente, com o encontro marcado com o pessoal do clube, 15 horas com o Giovanni, 15h30 comigo, falando sobre o mercado do leite. Será que vai subir? Vai remunerar o produtor? São essas informações. Até já! Até mais, Sérgio. Obrigada, pessoal, e até amanhã. Seja um assinante do Tempo e Dinheiro e acompanhe nossas informações em tempo real. Esteja sempre muito bem atualizado. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.